Marques. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Toffoli, não foi o Flávio Dino, Nunes Marques. Ontem eu abri o programa falando sobre a pesquisa Atlas, mostrando o crescimento do Flávio, que é unânime em todas as pesquisas. E eu já disse que quanto mais o Flávio for aparecendo, mais ele vai reduzir a rejeição dele, mais ele vai crescer. Extremamente competitivo para ganhar as eleições. Eu não tenho preocupação com o Flávio do ponto de vista eleitoral de votos. Agora, quais são as minhas preocupações? Quais são as preocupações de vocês no chat? Vocês digam. As preocupações que eu escuto de todo mundo, é claro, são as maquininhas, que trazem consigo descrédito completo em relação ao sistema eleitoral. Conduzido por esses mesmos putos que tem resort e empresa de curso de fachada e propina, etc, etc. Esses são os caras que a gente quer que confie para cuidar do sistema eleitoral. E a gente tem a preocupação, porque a mídia não vai falar disso, a mídia é comprada, só tem rede social. E eles, obviamente, querem censurar as redes sociais, querem impedir a gente de falar. Eu mostrei os números da pesquisa da Quest, mostrei quem se informa pelas redes sociais, ou seja, quem recebe o que a gente diz, acorda e vota majoritariamente Flávio Bolsonaro. Quem recebe Globo, essa mesma paga com dinheiro do complexo industrial da propina, vota Lula. Então você tem maquininhas e todo um complexo fazendo propaganda para o candidato do lado do esquema. E, obviamente, quando eles olham esses dados e olham o crescimento, vejam a audiência que a gente tem aqui no programa. Dezenas de milhares de pessoas assistindo aqui. Sempre, todo programa que está na época mais baixa, 30 mil pessoas assistindo ao vivo. Quase sempre passamos de 1 milhão de pessoas assistindo por episódio, se você for somar os múltiplos canais, cortes, etc. Um programa feito a partir do exílio, com um sujeito com 2 câmeras, aliás, hoje uma só, porque a segunda câmera eu já desmontei para viagem. Um estúdio em casa, muito bonito, aliás, acho bacana. Mas ainda assim é um estúdio em casa, e esse sujeito faz um estrago com 3 pessoas trabalhando no Brasil. E esse sujeito faz um estrago maior do que quase todas as redes de televisão e de notícias na TV a cabo. A gente tem mais audiência que a Band News, a gente tem mais audiência que a SBT News, a gente tem mais audiência que a Jovem Pan, a gente tem mais audiência que a CNN. Em geral, dependendo do programa, a gente tem mais audiência, não estou falando só na internet, eu estou falando inclusive na televisão, do que a Globo News. Os grandes medos que a gente tem, então, é o quê? São a transparência eleitoral, que a gente vai ter que cobrar, e a liberdade de expressão. Inclusive, a liberdade de expressão existe para exigir a transparência eleitoral que eles não querem dar. Afinal, todos aqueles que exigiram transparência e apontaram os problemas em 2022, quando o TSE estava sob a presidência do Alexandre de Moraes, ora, todos estão presos ou exilados. Que é o meu caso. Quero ver um cara no Brasil. É o que eu falei pro Inteligência Limitada, falei, faz uma live com o argentino aí, entrevista aí, garanto que vai ter audiência. Não, aí é melhor não, né? E apesar do TSE não estar mais sob a presidência do Alexandre, agora a presidente é a Carmen Lúcia, aquela do só a cabecinha, o sistema já anunciou quais são os seus movimentos. E o TSE está propondo novas regras para as eleições de 2026 que quase ninguém está comentando. Corte bom para as redes sociais, viu? Vejam a reportagem da Agência Brasil. Redes sociais e IA. Como de praxe, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Entre as principais sugestões está... Vejam vocês, eu estou lendo aqui. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas das redes sociais por conteúdos que promovam ataque ao processo eleitoral. Ataque ao processo eleitoral. Olha os termos. O ministro, Nunes Marques, propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações, mesmo sem autorização judicial.
Pela regra vigente, que valeu para as últimas eleições municipais, aquela que o X estava derrubado, os provedores de serviços de redes sociais somente poderiam ser responsabilizados caso descumprissem alguma decisão judicial. Nunes Marques propôs aumentar o rigor contra esse tipo de conteúdo. Nunes Marques. Não foi o Alexandre de Moraes, não foi o Toffoli, não foi o Flávio Dino. Nunes Marques. O ministro, contudo, eu estou lendo aqui Agência Brasil. Tá? O ministro, contudo, deixou inalteradas as regras sobre a utilização de inteligência artificial durante a campanha. Em 2024, o TSE aprovou uma série de normas para o uso de IA na propaganda eleitoral, incluindo a vedação do chamado deepfake, conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos e que tenha sido gerado, manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz da pessoa viva, falecida ou fictícia. Veja, eu falo para vocês, eu juro, Nunes Marques talvez não esteja lendo o que a sua equipe esteja fazendo. Alô, ministro Nunes Marques? Alô, Cássio? Cássio será o presidente do TSE durante as eleições de 2026. E a ideia que ele assinou é que as redes sociais sejam obrigadas a retirar publicações do ar, mesmo sem autorização judicial para isso. Ou seja, se o TSE achar que você não pode falar que o PT é o partido dos traficantes, então ele tem o direito de mandar um ofício para o X, para o YouTube, para a Meta, e eles vão ser obrigados a derrubar sua publicação sem precisar nem da análise da legalidade por parte de um juiz. E ai, se você criticar as maquininhas. Ai, imagina, especialmente ataques ao sistema eleitoral, a crítica a essa bosta que esses levadores de 129 milhões de propina através de escritório de advogado familiar conduziram em 2022. Essa bosta desse sistema eleitoral. Que metade dos brasileiros não confiam. 40 e poucos por cento, milhões, dezenas de milhões de brasileiros não confiam. Vejam isso, olha a loucura. Dezenas de milhões de brasileiros não confiam em um sistema e é proibido, por regra do tribunal, criticar o próprio sistema. Ou seja, essas dezenas de milhões, que podem até ser minoria, podiam ser 1 milhão, 2 milhões. Algum tribunal tem o direito de calar a opinião de 2 milhões de brasileiros? Não deveria ter o direito de calar a opinião de 1. Mas estamos falando de dezenas de milhões. E isso assinado pelo gabinete do Cássio Nunes. Eu só posso crer que ele não saiba o que está fazendo. Que foi um erro do estagiário, que contratou alguém, sei lá. Eu sou uma pessoa que gosta de crer na inocência das pessoas, então alguém alerte o ministro. Aliás, eu tenho um aviso importante aqui para vocês, porque é possível enviar sugestões sobre as eleições de 2026 para o TSE. Você pode enviar sugestões, está aberto o período para enviar sugestões para o TSE. E eu acho que as pessoas devem, sim, entupir o TSE de sugestões. Eu acho pedir voto impresso nesse ano perda de tempo, que não vai acontecer. Mas vocês podem pedir, por exemplo, transparência eleitoral com fiscalização independente, externa, internacional, acesso ao código-fonte, funcionamento das urnas, mais gente acompanhando o processo de apuração e por aí vai. Eu creio que isso já ajuda. Você pode falar, não vai adiantar nada, sempre tem aqueles caras, não vai ficar parado, não sei o quê, mas você está se omitindo. Você entra aqui com alguns cliques. Mica, por favor, coloca depois do programa de hoje o site onde eu já publiquei no X, mas pode botar de novo. O site do TSE, onde as pessoas podem fazer essas sugestões. Se puder aqui, a equipe também bota hoje, excepcionalmente, o link na descrição. Faz sua parte, manda sugestões. Vou botar aí, bota no chat aqui, fixado no chat. Isso.